Em um tempo muito antes da tecnologia moderna, uma civilização magnífica floresceu nas vastas florestas da Mesoamérica. Os maias, conhecidos por suas impressionantes pirâmides e sofisticadas cidades, também eram mestres da observação do céu. Neste vídeo, vamos explorar os fascinantes conhecimentos astronômicos dos maias e como eles moldaram não apenas sua compreensão do universo, mas também suas práticas diárias, rituais e a própria sobrevivência. Os maias eram mestres em observação astronômica, possuindo um profundo entendimento dos ciclos celestes que influenciavam sua vida cotidiana e espiritualidade. Desde os primórdios de sua civilização, eles dedicaram-se a estudar os astros, criando sofisticados sistemas de registro que refletiam sua capacidade de interpretar os fenômenos celestes. Um dos legados mais notáveis da cultura maia é a criação de calendários complexos, que eram baseados nas fases da Lua, nos ciclos solares e nos movimentos planetários. O Tzolk'in, um calendário ritual de 260 dias, combinava períodos de dias e meses, enquanto o Ab, um calendário solar de 365 dias, ajudava a regular as atividades agrícolas e sociais. Além disso, o ciclo longo permitia aos maias registrar datas históricas com uma precisão notável, abrangendo longos períodos de tempo. Essa interligação entre os ciclos naturais e suas práticas culturais refletia uma compreensão extraordinária do universo e do lugar do ser humano dentro dele. Por meio de observatórios astronômicos, como o famoso El Caracol em Chichén Itzá, os maias podiam observar o céu de forma precisa. Esses locais eram projetados para maximizar a visibilidade de eventos celestes, permitindo a eles documentar a trajetória dos planetas, a posição do Sol em diferentes épocas do ano e até mesmo prever eclipses solares e lunares. Com um arsenal de ferramentas de observação e um profundo conhecimento do movimento dos astros, eles eram capazes de realizar cálculos que surpreendem até os cientistas modernos. Além da prática científica, a astronomia estava intimamente ligada à religião maia. Os eventos astronômicos eram frequentemente interpretados como manifestações divinas, e os sacerdotes utilizavam seus conhecimentos para conduzir rituais em momentos propícios. Acreditava-se que os ciclos celestes influenciavam a vida na Terra, desde as colheitas até as interações sociais, tornando esses eventos não apenas observações, mas momentos de conexão espiritual. O conhecimento astronômico também teve um impacto significativo na agricultura, permitindo aos maias saber quando plantar e colher com base nos ciclos lunares e solares. Essa conexão prática entre a astronomia e a agricultura era vital para a sobrevivência e prosperidade da civilização maia, refletindo a integração de suas crenças e conhecimentos em todas as facetas da vida. O legado dos maias em astronomia é evidente até hoje, com seus cálculos precisos e a construção de calendários complexos que influenciaram civilizações posteriores. A forma como integraram a observação do cosmos em sua vida cotidiana não apenas demonstra a complexidade de sua cultura, mas também ressalta um profundo respeito e conexão com o universo que nos rodeia. Em suma, os maias não eram apenas observadores do céu, mas intérpretes de um cosmos que consideravam uma extensão de sua própria existência. O calendário maia era uma das mais impressionantes realizações dessa antiga civilização, servindo como uma ferramenta fundamental para a organização da vida cotidiana e a previsão de eventos astronômicos. Entre os calendários mais notáveis, destacam-se o Tzolk'in e o Ab. O Tzolk'in, um calendário ritual de 260 dias, era utilizado principalmente para fins religiosos e cerimoniais. Combinando 13 números com 20 nomes de dias, esse calendário proporcionava uma forma cíclica de medir o tempo, essencial para a realização de festivais e rituais que estavam intimamente ligados às práticas espirituais dos maias. Por outro lado, o Ab, um calendário solar de 365 dias, era utilizado para a agricultura e a vida cotidiana. Dividido em 18 meses de 20 dias cada, com um mês adicional de 5 dias, o Ab ajudava os maias a acompanhar as estações do ano e a sincronizar suas atividades agrícolas com os ciclos da natureza. Essa combinação de calendários permitia aos maias um entendimento abrangente do tempo, alinhando suas vidas com os ritmos do universo. Além desses calendários cíclicos, os maias também desenvolveram um ciclo longo, uma forma de contabilizar períodos mais extensos de tempo.
Esse sistema era essencial para registrar datas históricas com precisão, permitindo que os maias documentassem eventos significativos, como guerras, fundações de cidades e ascensões de governantes. O ciclo longo funcionava como uma cronologia linear, o que era um grande avanço em comparação com os calendários cíclicos. Essa capacidade de registrar e refletir sobre a história era uma parte crucial da identidade maia, permitindo que transmitissem conhecimento e tradições de geração em geração. A intersecção desses calendários e sistemas de contagem do tempo demonstrava a complexidade da cosmologia maia e seu profundo entendimento dos ciclos astronômicos. Essa sabedoria não apenas ajudava a organizar a vida cotidiana, mas também tinha um impacto duradouro nas práticas sociais, religiosas e agrícolas da civilização, evidenciando a relevância da astronomia na cultura maia. Os maias construíram impressionantes observatórios astronômicos, sendo o mais famoso deles o El Caracol em Chichén Itzá. Essas estruturas arquitetônicas eram projetadas com um propósito específico, de permitir a observação detalhada do céu e a análise dos fenômenos celestes. O El Caracol, com sua forma cilíndrica e janelas estrategicamente posicionadas, possibilitava a visualização de eventos astronômicos importantes, como eclipses solares e lunares, além da posição dos planetas e da trajetória do Sol ao longo do ano. A localização e a orientação dos observatórios eram cuidadosamente planejadas, refletindo o conhecimento profundo dos maias sobre os ciclos astronômicos. Por meio da observação atenta, eles eram capazes de registrar as variações nas constelações, o movimento dos planetas e as fases da Lua, permitindo-lhes prever eventos cósmicos com uma precisão notável. Essa habilidade não apenas facilitava a compreensão do tempo e das estações, mas também influenciava práticas agrícolas e rituais religiosos. O El Caracol, em particular, tinha aberturas que se alinhavam com a posição dos corpos celestes em determinadas épocas do ano, evidenciando o conhecimento avançado dos maias sobre a astronomia. Os sacerdotes e astrônomos maias utilizavam esses observatórios não apenas para previsões, mas também para interpretar o significado desses eventos em relação às suas crenças e práticas culturais. A observação do céu tornava-se, assim, uma ferramenta essencial para a tomada de decisões e para a realização de rituais, refletindo a interconexão entre a vida cotidiana e a cosmologia maia. Esses centros de observação não eram apenas locais de estudo, mas também símbolos da importância que a astronomia tinha para a cultura maia. O profundo respeito que eles tinham pelos astros e sua influência na vida na Terra era uma característica central de sua civilização. A combinação de arquitetura, astronomia e espiritualidade nos observatórios maias revela a complexidade e a sofisticação do conhecimento astronômico que esta antiga civilização possuía. Os maias demonstraram uma impressionante capacidade de prever eclipses solares e lunares com uma precisão surpreendente, um feito que revela o nível avançado de seu conhecimento astronômico. Por meio de observações meticulosas e cálculos complexos, os astrônomos maias eram capazes de antecipar esses eventos cósmicos, integrando-os de maneira estratégica em suas práticas rituais e agrícolas. Os eclipses, tanto solares quanto lunares, eram considerados eventos de grande importância espiritual e simbólica na cultura maia. Por isso, a capacidade de prever esses fenômenos não apenas lhes permitia se preparar para eventos que poderiam afetar suas atividades diárias, mas também ajudava a moldar sua compreensão do mundo e das forças divinas que o governavam. As datas dos eclipses eram frequentemente associadas a rituais, cerimônias e celebrações que visavam apaziguar os deuses e garantir o equilíbrio no universo. Além da relevância religiosa, a previsão de eclipses também tinha implicações práticas significativas para a agricultura. A maioria dos cultivos maias dependia das variações climáticas e das estações, e o conhecimento dos ciclos celestiais ajudava os agricultores a planejar o plantio e a colheita. Por exemplo, os eclipses e outras mudanças astronômicas frequentemente sinalizavam mudanças nas condições climáticas, como a chegada das chuvas ou períodos de seca. Essa conexão entre astronomia e agricultura era vital para a sobrevivência da civilização maia, pois influenciava diretamente a produtividade de suas safras. A precisão com que os maias previam esses eventos cósmicos é um testemunho do seu profundo entendimento do céu e dos ciclos naturais. Essa habilidade era uma parte integrante de sua vida cultural e espiritual, ressaltando a interconexão entre as observações astronômicas e a prática cotidiana.
Os eclipses, longe de serem vistos apenas como fenômenos naturais, eram interpretados como momentos significativos que exigiam atenção e resposta, destacando a importância da astronomia na vida dos maias. A astronomia na civilização maia estava profundamente entrelaçada com sua religião, formando uma relação intrínseca que moldou tanto suas crenças quanto suas práticas culturais. Para os maias, muitos eventos astronômicos não eram apenas fenômenos naturais, eram considerados manifestações divinas que refletiam a vontade dos deuses. Essa visão cósmica influenciava todos os aspectos da vida cotidiana, desde a agricultura até as cerimônias religiosas. Os sacerdotes maias, que detinham o conhecimento necessário sobre os ciclos celestes, desempenhavam um papel fundamental na sociedade. Eles eram os intérpretes dos sinais do céu, utilizando suas observações para realizar rituais em momentos considerados propícios. Os eclipses, as fases da Lua e o movimento dos planetas eram todos cuidadosamente monitorados, e os sacerdotes podiam, assim, prever eventos cósmicos que eram vistos como portadores de significados espirituais e sociais. Esses momentos eram frequentemente aproveitados para invocar bênçãos, agradecer aos deuses ou até mesmo apaziguar divindades em busca de proteção contra desastres naturais e infortúnios. A crença de que os ciclos celestes influenciavam a vida na Terra era uma característica central da cosmologia maia. Por exemplo, a ascensão ou descida de determinados planetas era interpretada como um reflexo de mudanças na saúde e na prosperidade da sociedade. Essas observações não apenas orientavam a realização de rituais, mas também influenciavam decisões políticas e sociais, com governantes buscando alinhar suas ações à vontade dos deuses. Além disso, as grandes estruturas arquitetônicas maias, como templos e pirâmides, eram frequentemente projetadas com alinhamentos astronômicos em mente, reforçando ainda mais a conexão entre a astronomia e a religião. Por meio desses edifícios, os maias expressavam sua reverência pelos corpos celestes e seu desejo de se alinhar com as forças cósmicas que acreditavam governar o universo. Em suma, a astronomia e a religião eram interdependentes na civilização maia, formando uma base sólida para sua compreensão do mundo. A capacidade de observar e interpretar os movimentos celestiais permitia que os maias não apenas organizassem suas vidas de forma prática, mas também cultivassem uma rica tradição espiritual que continuaria a impactar gerações futuras. Os conhecimentos astronômicos dos maias eram fundamentais não apenas para suas práticas religiosas e sociais, mas também para sua agricultura. Compreendendo a importância dos ciclos lunares e solares, os maias eram capazes de determinar os melhores momentos para plantar e colher, o que maximizava a produtividade de suas culturas. Os ciclos lunares, por exemplo, eram cuidadosamente observados e integrados no planejamento agrícola. Os maias acreditavam que as fases da Lua influenciavam o crescimento das plantas. Assim, sabiam que o momento ideal para o plantio de certas culturas era durante a lua crescente, quando a umidade do solo e as energias gravitacionais favoreciam o desenvolvimento das raízes. Por outro lado, o período da lua cheia era visto como propício para a colheita, pois se acreditava que a energia lunar intensificava a qualidade dos frutos. Os ciclos solares, por sua vez, eram igualmente significativos. Os maias monitoravam as mudanças nas estações ao longo do ano, utilizando o calendário solar de 365 dias, o Aab, para sincronizar suas atividades agrícolas com as condições climáticas. Conhecendo os padrões de chuva e seca, eles podiam prever quando as chuvas chegariam e planejar suas colheitas em conformidade, garantindo assim uma colheita abundante. Essa sinergia entre a astronomia e a agricultura não apenas assegurava a subsistência dos maias, mas também refletia sua profunda conexão com a natureza. A habilidade de alinhar suas práticas agrícolas aos ciclos celestiais não era apenas uma questão de sobrevivência, era uma expressão de respeito pelas forças do universo e uma maneira de honrar os deuses que acreditavam influenciar o crescimento das plantas. Além disso, a utilização de técnicas agrícolas avançadas, como a rotação de culturas e a agricultura em terraços, complementava sua compreensão astronômica. Assim, os maias não apenas se beneficiavam do conhecimento dos ciclos naturais, mas também o integravam a um sistema mais amplo de sabedoria e prática que promovia a sustentabilidade e a fertilidade de suas terras.
Em resumo, os conhecimentos astronômicos dos maias eram cruciais para a sua agricultura, permitindo-lhes maximizar a produtividade de suas culturas e garantir a segurança alimentar. Essa relação harmoniosa entre o céu e a terra destaca a profundidade do entendimento maia sobre os ritmos naturais e sua capacidade de adaptar suas vidas a esses ciclos, resultando em uma civilização que prosperou por séculos. À medida que concluímos nossa jornada pela fascinante sabedoria astronômica dos maias, podemos ver que essa civilização não apenas observou o céu, mas também o interpretou de maneiras que moldaram sua história, cultura e vida cotidiana. Seus impressionantes calendários, observatórios e rituais nos mostram como a astronomia estava entrelaçada em todos os aspectos de sua existência. Esperamos que este vídeo tenha despertado sua curiosidade sobre essa antiga civilização e suas contribuições para a astronomia. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que exploram as maravilhas do passado. Até a próxima, e que as estrelas continuem a iluminar seu caminho.